Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, Quase Santo ou Saint Maybe, da Anne Tyler. Eu li em inglês, mas vocês vão encontrar esse livro traduzido para o português. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para tudo que eu mencionar aqui. E vocês já sabem, né? Se vocês são inscritos no canal, por favor, verifiquem se a inscrição de vocês está ativa. Se vocês não são inscritos, agora é uma excelente hora para se inscrever e dar um voto de confiança, dando um like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal e desde já eu agradeço. A Anne Tyler é uma escritora norte-americana, hoje com 82 anos. Ela tem aproximadamente 24 livros, 24 romances publicados. Ela é uma escritora bastante prolífica, ela escreve short stories, ela é crítica literária, bastante premiada, concorreu inclusive a muitos prêmios, Pulitzer e tal. Tem livros seus que foram levados tanto para o cinema quanto para a TV. Este aqui foi levado para a TV em 1998, o Quase Santo. E ela tem um outro livro cujo filme ficou assim bastante famoso na época, que foi um turista acidental. E esse aí foi para o cinema, tá? Bom, se vocês tiverem curiosidade de ler a sinopse deste livro aqui na Amazon, não sei em outros lugares, mas na Amazon, vocês vão ter exatamente um retrato do filme. Me parece que alguém assistiu o filme e fez a sinopse do filme dizendo que era a sinopse do livro. Porque o filme é muito mais superficial, como não poderia deixar de ser, né, gente? O livro sempre é mais profundo, ele consegue falar sobre coisas mais profundamente do que um filme. Inclusive porque o filme tem 1h30, 1h50 no máximo, então não dá para fazer muita coisa se comparado com um livro, né? Então a impressão que eu tenho é dessa coisa muito superficial. Então eu vou começar o vídeo lendo essa sinopse e a gente vai discutir o livro a partir disso aqui, tá bom? Então, às vezes, gente, neste vídeo aqui, eu vou dar spoilers. Então, assim, um pouco diferente do que eu costumo fazer. Eu vou entrar um pouco mais na história para poder conversar com vocês sobre ela. Mas isso não significa que eu vou contar tudo, não, tá? E que vocês também não têm que ler. Não é isso. Eu gostaria que vocês lessem, inclusive porque este livro aqui foi indicado pelo Gregory Wolfe no livro A Beleza Salvará o Mundo. Esse aqui é um dos autores, é uma das autoras que ele indicou com este livro aqui. Então, se vocês quiserem saber mais sobre os livros que ele indicou e sobre o livro que ele escreveu, que é A Beleza Salvará o Mundo, tem 2 vídeos aqui no canal, falando um sobre o livro e o outro falando só sobre as indicações que ele fez naquele livro, indicações de leitura, tá bom? Então, vamos começar lendo essa sinopse aqui, para a gente poder falar um pouco mais sobre o livro depois. Em Quase Santo, Tyler volta seu talento literário para uma família aparentemente comum. Todos em Waverly Street concordam que os Bedlow, é o nome da família, né, são a família perfeita. Pais afetuosos, 3 crianças encantadoras, um gato, um cachorro e um punhado de peixinhos dourados. Para aumentar o clima de alegria, Danny, o atlético irmão do meio, se apaixonou por Lucy Dean, uma mulher divorciada e mãe de 2 crianças, e vai ser pai. Mas sob as aparências, a vida não é tão simples. A filha mais velha, Cláudia, deixou a faculdade para se casar e tem um filho após o outro. Danny foi trabalhar nos Correios assim que saiu da escola e Ian, o filho mais novo, não demonstra nenhum talento especial. Mas a felicidade, mesmo que aparente, está prestes a sofrer diversos abalos quando o jovem Ian Bedlow fura a bolha da autoilusão otimista de sua família e revela que a cunhada já está grávida de outro homem antes do casamento. Vamos parar por aí. Bom, vejam, é uma sinopse cheia de clichês. E o livro, gente, não é cheio de clichês. Tá? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre
a história que está aqui neste livro, porque o filme é isso, ele é cheio de clichês. Então é até interessante a gente ler o livro e depois assistir o filme para ver o quanto uma história pode ser mal aproveitada na hora que ela for para as telas. Mas na minha opinião isso não é por acaso, isso é proposital, porque o tema aqui do livro é a redenção. Então isso tem tudo a ver com religião, principalmente a religião cristã, que é descrita aqui no livro. Então vejam, banalizar a história que é baseada num conceito cristão, para mim, não é por acaso. Um dos temas que a autora aborda aqui neste livro e que dá o tom, né, de toda a narrativa é a possibilidade de começar uma vida após uma grande tragédia. Então, a história aqui ela é contada em terceira pessoa e ela é narrada sob vários pontos de vista. Então, a gente vai conhecer essa história a partir de diferentes pontos de vista, mas narrados em terceira pessoa. Então, não são as pessoas que vão narrar, tá? E o protagonista desta história seria o Ian. O Ian é um rapaz desta família, né, de pais, né, é uma família de classe média, né, pais de classe média. O irmão mais velho, que é 10 anos mais velho que ele, a irmã, que fica entre os dois, e ele, que quando começa a história, tem 17 anos. O narrador vai enfatizar que o Ian é um rapaz assim, um rapaz que deixa a vida se levar. Ele tem uma vida bastante tranquila, uma família bastante tranquila, os pais são muito tranquilos, o irmão, como tem 10 anos mais que ele já se formou e ele escolheu trabalhar nos Correios, né? Ao invés de ter uma carreira brilhante, seja lá no que carreira for, ele resolveu trabalhar nos Correios, ele gosta de ser atendente dos Correios. Certo? É uma escolha do irmão. Não foi nada que aconteceu por um acaso. A irmã, que foi para a universidade também, ela resolveu não continuar a universidade. Ela parou no meio porque ela se casou e começou a ter filhos. Então, ao invés de se dedicar à carreira acadêmica, ela resolveu se dedicar à família. Então, não foi por acaso, foi uma escolha. E o Ian, com 17 anos, está exatamente naquele momento em que ele tem que decidir, pelo menos aqui nos Estados Unidos e também aí no Brasil, o que ele vai fazer da vida. É um rapazinho muito jovem, então ele não sabe muito bem. Ele é um rapaz atlético, mas não tanto quanto o irmão era. O irmão era o atleta da faculdade, a grande promessa, né? Daí talvez um pouco de frustração em relação ao não cumprimento dessa promessa, que talvez nem fosse dele, né? Estou chutando aqui, né? Isso sempre acontece. As promessas, às vezes, não são feitas pelas próprias pessoas, mas por quem está ao redor, né? A família. Então ele está naquele momento em que ele tem que decidir o que vai fazer da vida. Então ele naturalmente está terminando o high school e vai para a universidade. Ele já foi aceito pela universidade que ele escolheu e é o que ele vai fazer, tá? Mas veja, nem sempre as coisas são o que parecem ser e nem sempre as coisas saem como a gente planeja. Então esses pais são dois pais muito amorosos, que criaram seus filhos com muito amor, eles se dão muito bem, tem uma família muito unida e que tinham planos para os filhos, mas que os filhos não cumpriram esses planos, eles resolveram cada um tomar o rumo da sua vida. E para esses pais, até este momento, está tudo bem. Veja, ao contrário do que a sinopse pode mostrar ou sugerir aqui, o fato deles não cumprirem as promessas, né, que os pais construíram para eles não é um problema, porque eles não se desviaram no mundo e se tornaram pessoas perdidas. Não é isso, eles simplesmente trilharam cada um o seu caminho de maneira diferente. Então este terceiro filho
é esperado que faça o que os outros dois não fizeram, certo? Bom, em um dado momento, este irmão mais velho encontra uma garota, ela se chama Lucy. Aliás, ele conhece essa garota nos Correios, né? E ele se apaixona por ela e é tudo muito rápido. Um dia ele chega e diz assim: pais, irmãos, essa aqui é a Lucy. Nós nos apaixonamos, nos conhecemos há pouco tempo, mas nós nos apaixonamos tanto que nós vamos casar. Inclusive porque ela está grávida. Ela está grávida e já tem 2 filhos. Ela é divorciada e tem 2 filhos. Então, esse rapaz chega em casa com essa notícia e de rompante, assim, de repente, e pega todo mundo de calça curta, principalmente os pais. Mas para os pais, isso não é assim o fim do mundo. É um problema, é uma coisa que aconteceu muito rápido, eles não estavam esperando, não era isso que eles tinham planejado, mas eles não tinham planejado várias coisas, né? Então, tudo bem. Eles abraçaram essa ideia e abraçaram esse filho, porque afinal de contas ele não estava fazendo nada errado. Quer dizer, a moça estava grávida, ia ter um filho dele, e eles resolveram casar, e por um acaso ela era divorciada, com 2 filhos, então a família já começou grande. E foi o que aconteceu. E aí nasceu esse bebê, e era uma família assim, muito bonita, né, com as 3 crianças, as 2 um pouquinho esquisitas, mas tentando se integrar ali no resto da família. E eles foram então abraçados pelos pais e pelos irmãos, né? Só que esse rapaz, por volta dos 19 anos, o Ian, né, já está na faculdade, ele não consegue engolir essa história. Ele acha a Lucy uma moça bonita demais, misteriosa demais, né? A gente não sabe a história dela, eles não sabem a história dela, eles, eu digo os pais e ele, o Ian, né? Então ele fica sempre desconfiado. E em um dado momento, ele tem um entreveiro ali com o irmão e ele acaba falando para o irmão uma ideia que sempre esteve na cabeça dele, de que essa moça é muito estranha, de que eles não sabem nada da vida dela e que este filho não é dele, porque ela, quando conheceu ele, já estava grávida, inclusive porque a bebê nasceu de 7 meses, né? Então tudo corroborava aí para essa dúvida, né? Essa desconfiança desse irmão mais jovem. Só que, gente, a gente tem que pensar o seguinte: esse menino tinha 19 anos, né? Um garoto que não sabe nada da vida, né? E que pega toda essa informação e joga nas costas do irmão, que estava vivendo uma vida boa. Ele estava feliz do jeito que estava, independente de qualquer outra coisa, né? E coisas que talvez o irmão casado com a moça soubesse que o outro não sabia. Mas ele plantou essa semente. E aí, nesse mesmo dia, o irmão sofre um acidente de carro, né? Ele bate com o carro numa parede, num muro, e morre. Então, a família, obviamente, entrou numa comoção, né? Numa tristeza, não saber o que fazer, não saber o que aconteceu, inclusive não sabe que tipo de morte foi, se foi realmente um acidente ou se foi um suicídio. E os pais não teriam por que imaginar um suicídio, porque eles não sabiam de nada. Essa história ficou só entre os irmãos, né? Então, para a família, foi um choque muito grande. E eles tiveram que aprender a lidar com isso. Agora, para o Ian, esse jovem, foi um choque maior ainda, porque aí vem o tema do livro, que é a culpa e o que fazer com essa culpa, né? O que fazer com essa culpa? Esquecer, né? Falar, não, o problema não era meu, o irmão é que era cego e ele pagou por isso. Viver com essa culpa sem fazer nada a respeito, ou assumir a culpa e se redimir. Então, aqui começamos com o fio, né, o coração do livro, que é a redenção.
Esse é o tema do livro. Então, quando a gente fala de um livro que tem o tema da redenção, a gente já está falando de um livro cristão. Ele vai girar em torno desse conceito cristão, que é: eu tenho direito a essa redenção, e o que eu faço para merecê-la? Como eu me redimo de uma culpa? Com a morte do irmão, que o Ian não sabe exatamente como foi e por que foi que aconteceu, ele se vê diante de uma culpa, né? Ele assume essa culpa por essa morte. Ele se vê diante de 3 crianças órfãs, porque aí vai outro spoiler, hein, gente? A Lucy, né, a mãe das 3 crianças, ela entra em choque. Ela não consegue entender o que foi que aconteceu. Mas como assim? Ele se bateu numa parede e morreu? E nós? Né? Então ela entra em depressão e acaba morrendo, né, por overdose aí de remédios para depressão. Um baita spoiler aqui, hein, gente? Mas, veja, o que sobra disso? Sobram 3 crianças, né, sem pai nem mãe. Porque ninguém sabe quem é o pai das outras 2 crianças. Então, o que o Ian faz? Ele assume essa culpa. Ele assume essas crianças. Ele larga a faculdade e vai assumir essas crianças, né? Contra a vontade dos pais, inclusive. Mas os pais também não sabem o que fazer, porque com quem que eles vão deixar essas crianças, né? A irmã não tem muito jeito, porque ela já tem tanto filho para cuidar e nasce um atrás do outro, que ela está sempre grávida. Então, naquele momento em que o irmão morre, ela não tem como assumir essa família. E a gente tem que pensar o seguinte: o Ian, esse rapaz, estava com 19 anos e estava fazendo uma universidade que talvez não fosse a coisa mais desejada para ele. Porque, como eu falei lá no início, ele meio que se deixava levar. Ele deixava a vida levar, porque era tudo muito, muito simples, muito fácil, muito gostoso, família gostosa. Ele entrou na faculdade facilmente, ele ganhava os jogos lá das competições facilmente. Ele tinha uma namorada que gostava dele desde sempre. Então a vida para ele era muito tranquila. Então, talvez abandonar a faculdade, né, a universidade, para cuidar dessas crianças, talvez não fosse uma coisa tão horrível assim. Abandonar a universidade, né, não fosse uma coisa tão horrível. Cuidar das crianças já era um peso muito grande para um rapaz tão jovem, né? Nesse meio tempo, ele vai conhecer um pastor que fundou uma igreja que chama The Church of the Second Chance. Então, a Igreja da Segunda Chance. O título é bastante sugestivo. E ele, quando vê essa igreja, vê, né, o outdoor aí anunciando a igreja, ele entra e começa a conversar com o pastor e começa a ter uma amizade muito profunda com o pastor. Inclusive o pastor faz um papel meio de pai para ele, né? Um pai que depois a gente vai vendo no livro que era um pai assim mais superficial, não era um pai que entrava muito nos problemas dos filhos, né? Quem fazia isso era mais a mãe. Então ele assume esse pastor como um segundo pai. E esse pastor vai orientá-lo a exatamente fazer isso. Fala: olha, assuma a sua culpa. E se para isso você tiver que se dedicar a essas crianças, façam, né? E é o que ele faz, tá? E o livro, então, pouco a pouco, né, vai nos mostrando o que é que aconteceu com esse jovem, o que é que aconteceu com essas crianças. Uma delas, ou 2 delas, expõe seus pontos de vista no livro, através do narrador. E o livro é exatamente sobre isso. Ele não é sobre uma família que se achava perfeita, porque isso não existe, né? Era uma família que vivia numa certa harmonia e que num certo momento essa harmonia foi quebrada pela morte de um dos membros, causada por outro. Aparentemente é causada por outro. E só esse outro sabe disso. Então, ao invés dele se lamentar ou de jogar a responsabilidade para as outras pessoas ou simplesmente não assumir, ele assume essa responsabilidade, né? Então a história é exatamente sobre isso. O que eu faço com a minha culpa, como eu alcanço a redenção, né,
em relação a isso, a essa culpa, e como eu vou viver a minha vida da melhor maneira possível para ajeitar a porcaria de erro, né? Ou a porcaria de decisão que eu tomei errada em um certo momento e que afetou toda a minha família. Tá certo? Então vejam, é um livro que tem um fundo cristão muito profundo, né? Ela faz essas discussões muito profundas. A gente não vai ver isso no filme, não vê isso aqui na sinopse, obviamente nem poderia, porque é só uma sinopse, mas eles poderiam ter tentado fazer isso no filme, e não foi o que aconteceu. Aparece tudo, o livro é bem filmado, inclusive, né? Todas as etapas, é tudo bem filmadinho. Mas essas discussões que ela tem aqui no livro, num texto muito simples, muito direto, muito fácil de ler, nada muito complicado, essas discussões que ela faz não aparecem no filme. Então quem assistiu o filme antes de ler o livro vai achar um filme bem bobinho até, tá? Mas o livro não é bobinho. Inclusive porque essa relação que o Ian, né, esse jovem, desenvolve com esse pastor, é o que vai dar para ele as bases para ele recomeçar, para ele começar uma nova vida. A família dele é cristã, eles frequentam a igreja aos domingos, mas não essa igreja a qual o Ian adere, tá? Porque ela, ao contrário de outras igrejas que vão focar no batismo, né, na comunhão, em outras coisas, estou falando de igrejas protestantes, né? E outros vários temas, esta igreja a qual ele adere vai focar nesta segunda chance, nessa redenção. Então, para ele cai como uma luva, tá? E essa igreja e esse pastor dão para ele, então, essa base que ele precisa para reiniciar a vida dele de maneira responsável, né? E ao mesmo tempo, né, não só cumprindo os seus deveres, mas ao mesmo tempo sobrevivendo, né, em relação a ele mesmo. Será que é isso que ele faz? Vocês têm que ler o livro para saber, tá bom? É um livro muito interessante, não é um livro bobinho não é bobinho como o filme, é um livro profundo, tá? Muito simples, texto simples, direto, nada muito complicado. Ela escreve muito gostoso de ler, vocês vão ler assim, ó, muito rápido, caso vocês tenham interesse, e espero que tenham, porque esse é o meu objetivo aqui, fazer com que vocês tenham interesse em relação aos livros sobre os quais eu falo, e uma excelente semana para vocês.